Primeiramente, boa noite a todos, amém? Nós tivemos uma sala bíblica aqui muito interessante, né? A gente estudou aqui no Avance e a gente leu Romanos capítulo 7. Me deu vontade de reprisar esse texto aqui com todos os irmãos, amém? É um conteúdo de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a reconstrução da nossa identidade. A nossa identidade, ela foi maculada pelo pecado, certo? E em Cristo Jesus, a nossa identidade é restaurada. Você pode dizer amém? Amém? Primeiramente, quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Alguns aqui vão me citar um número. Você sabe o número da sua identidade de qual? Mas não é disso que eu estou falando. Quem é você? Como é que você se enxerga acerca de si mesmo? Se eu perguntasse para você, que palavra você definiria acerca de si mesmo? Quem é você? Nessa hora vem um monte de coisa na mente, né? E algumas pessoas começam a se ver de uma forma um pouco negativa, né? Mas eu quero levar você a se ver de uma forma hoje espiritual. A forma como Deus quer que você se enxergue. Porque a partir desse momento em que você se olha sobre a ótica de Deus, a sua vida vai sendo transformada à imagem de Jesus. É tudo uma questão de perspectiva. Quando a gente se olha segundo as nossas fraquezas, quando a gente se olha segundo as nossas vulnerabilidades, segundo as nossas incompetências, segundo as nossas limitações, a gente não se anima. Quando a gente se olha de uma forma humana e a gente se olha no espelho, não tem muito ânimo não para isso não, certo? Mas Deus quer que você se olhe nessa noite como Ele te olha. Quem diz amém? Deus te olha de uma forma especial. E a gente vai estudar isso em detalhes. Provérbios 23, versículo 7. A palavra diz assim: porque como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Vejam só que interessante. A maneira como você se vê é a maneira como você acaba se tornando. Ah, irmãos, quando eu olho para mim, eu vejo tanto pecado. Eu sou uma pessoa tão fraca. Dá não. Para mim não dá não. Talvez dê para fulano, talvez dê para cicrano, buscar a Deus, mas eu não consigo buscar a Deus. Não dá para mim. É complicado para mim. Assim como você imagina, assim é na sua vida. A maneira como você se vê é muito importante. A Bíblia diz isso. Como o homem se imagina, assim ele é. Está escrito também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17. E a gente leu esse texto na terça-feira aqui e a gente vai ler novamente. Vamos ler juntos? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo na vida de alguém que está em Cristo. Amém? Olha o que a palavra diz, olha só. Eu não devo estar olhando para ninguém
segundo a carne. Temos falado sobre isso agora com uma certa frequência. Esse ninguém inclui quem? Inclui quem? Ninguém inclui você, inclui quem mais? Seu próximo, seu irmão em Cristo, inclui quem mais? Até as pessoas que estão lá no mundão, até eles. A gente não pode ficar olhando para eles segundo a carne. Ah, mas Saulinho, aquela pessoa está lá no pecado. Aquela pessoa está lá. Calma, gente. É só ela receber a Cristo que tudo muda. Quem diz amém? Você tem que olhar para essa pessoa com a perspectiva de Deus. Porque na perspectiva de Deus, Ele já concedeu perdão para essa pessoa. Só ela receber. E a gente tem que crer que Deus pode fazer isso na vida das pessoas, ao invés de estar julgando e apontando elas pelos pecados delas. Isso é uma prática que... Eu vou falar uma coisa para vocês. É uma prática que, por incrível que pareça, por mais que a gente leia e aprenda, é difícil a gente fazer. É difícil a gente olhar para as pessoas pela ótica de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que a gente não deve olhar ninguém pela ótica carnal. Ninguém segundo a sua limitação carnal. Quem diz amém? Mas na ótica de alguém que está em Cristo. Luciano, aperta aí, tem uma setinha, pode apertar. Olha aqui. Porque tudo se faz novo para aqueles que estão em Cristo. Se você estiver em Cristo, se a sua vida está em Cristo, a perspectiva que você tem que ter de você é: eu sou uma nova pessoa. Por que não é fácil fazer isso? Porque no dia a dia a gente está lidando com a nossa fraqueza. Todos os dias a gente aprende que a gente, na verdade, na nossa carne, a gente é imprestável. A nossa carne não se converte. Todos os dias a gente aprende que não há cura para ela. A única saída para ela é que a gente considere ela como morta para nós mesmos. Não tente ressuscitar a sua carne, não. Porque sua carne tem que estar morta. Amém? Mas é difícil fazer isso, irmãos. Porque, olha, o pecado está grudado em nós. Como uma sombra. Já viu aquele bebezinho andando no sol? Tem uma imagem lá na internet, um videozinho, um bebezinho andando no sol, né? Ele ainda não conhece a sombra. Aí ele está andando. Aí de repente ele olha a sombra. E para onde ele anda, a sombra está indo. E ele entra em desespero, porque ele não tinha prestado atenção que ele tem uma sombra. Que o seu corpo faz sombra na luz. E ele vai andando, e ele vai vendo a sombra, ele entra em desespero. Por causa da sua própria sombra. Queridos, às vezes nós entramos em desespero por causa da sombra do pecado. E a gente vai andando e a gente quer se livrar disso, mas parece que quanto mais a gente anda, mais aquilo está grudado na gente. E hoje eu quero falar para você que você não é a sua sombra. Quem diz amém? Você não é o pecado. Você tem uma identidade que Cristo quer que você enxergue nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá então. Pois bem, Lu, olha aqui. Aqui está você, certo? Você tem 3 dimensões. Preste muita atenção nisso aí. Você tem 3 dimensões. Você é corpo, e o corpo tem 5 sentidos. Quais são? Visão, audição, olfato, paladar e tato. São os 5 sentidos do nosso corpo. Mas não é só o corpo. Pode passar, Lu. A gente tem também uma parte de nós que é a alma. Como você é no que tange a emoção, no que tange a razão e a vontade. A alma, a sua alma,
é o centro das suas emoções e sentimentos. O centro das suas vontades. O centro do seu intelecto, da sua razão, é a sua alma. Vamos repetir quais são as funções da alma? Vamos lá? Emoção, razão e vontade, o querer, está na alma. E olha só que interessante. Tanto a gente que está aqui servindo o Senhor, que fomos transformados, que estamos unidos a Cristo, quanto aquelas pessoas que estão lá no mundo, que ainda não passaram por essa experiência, todos nós temos alma. E a alma é isso aí, queridos. É emoção, sabe? Sentimento forte. A alma é vontade, é querer, desejo. Está na alma. E a alma é razão, intelecto, pensamentos. A construção de pensamentos. Está na alma. Então a gente pode dizer que, preste atenção, a gente conhece as pessoas na esfera da alma. Entendam? Você conhece sua mãe, seu pai, seus amigos, pelos sentimentos que eles desenvolvem, pensamentos que eles têm, pelos desejos e vontades que ele tem na vida. Você consegue compreender uma pessoa na esfera da alma, certo? Ok? Só que nós temos uma parte em nós, que é a parte mais talvez desconhecida, tanto de nós quanto das pessoas. Essa parte desconhecida, tanto de nós quanto das pessoas, é o que a Bíblia chama de coração. Também conhecemos coração na Bíblia como outra palavrinha que eu já ensinei aqui para vocês. Qual é? Espírito. Amém? Então olha só, o espírito e o coração é a mesma coisa. Vamos comigo. Intuição, consciência e adoração. Mais uma vez. Intuição, consciência, adoração e fé, tá? Também. Esses são os sentidos do seu espírito. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Preste atenção. Quando Deus, Ele vem habitar em nós, Ele vem transformar a nossa vida, onde é que Ele vem? Onde é que tudo começa? Na alma ou no coração? No coração. A fé é uma coisa que foge à razão. A fé nos aproxima do eterno. Sem fé é impossível agradá-lo. Mas a fé que não tem explicação é uma coisa do coração, uma coisa do espírito do homem. E pela fé nós conseguimos adorá-lo. Nós conseguimos conectar o nosso ser com Ele. E isso está no espírito, no coração. Vejam só. A Bíblia diz que a adoração é feita em espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração está aqui, ó. A adoração a Deus, ó, está aqui, ó, no espírito do homem, no coração do homem. Ali está a adoração. Como também a intuição, que é aquela capacidade de você perceber as coisas. O Espírito vai te mostrando, Deus vai te revelando coisas. Rapaz, não anda por aqui. Rapaz, eu estou com a sensação de que eu não devo fazer tal coisa. Não dá para explicar, não é coisa da minha vontade. É uma coisa que está lá dentro, no meu coração, que eu devo fazer tal coisa ou não devo fazer tal coisa. Isso é intuição. Já sentiu algo assim? Tipo, você não sabe explicar. Não tem uma lógica racional. Não é uma questão de sentimento. Então, se não é sentimento, alma, nem é lógica, razão, alma, é o quê? Espírito, é intuição, é algo espiritual. E também no espírito está outro sentido importante. Eu quero separar bem as coisas para vocês, tá? Não misturem as coisas. Que é a consciência, a capacidade, pode voltar, Luciano, pode voltar aqui. A consciência, a capacidade de discernir o bem e o mal. Você sabe quando está fazendo algo errado.
Porque lá no fundo do coração, Deus te mostra que você não está fazendo algo certo. Por mais que os seus sentimentos queiram fazer isso, sua vontade queira fazer isso, por mais que a sua razão diga, não tem problema nenhum, mas lá no fundo do coração você sabe que está errado. É ou não é verdade? Isso é o espírito do homem. Deus criou você dessa forma. Você é espírito, você é alma, você é corpo. Na vontade de Deus, certo? Você tem que focar aqui, ó, nas coisas do espírito, nas coisas do coração. Segundo a vontade de Deus, você tem que prestar muita atenção para as coisas do espírito, do seu coração. O seu novo coração dado por Deus. Então, é no espírito que ele habita, mas também é no espírito que você é transformado. Sai de dentro para fora. Vejam só, não adianta maquiar a sua transformação. Ela não acontece de fora para dentro. O mero intelecto, aquela razão boa, aquela razão forte, agora eu vou mudar a minha vida, simplesmente pela força do pensamento positivo. Não. Isso não transforma o homem de dentro para fora. Tenta maquiá-lo de fora para dentro. Não, vou coordenar aqui meus sentimentos. Queridos, a transformação tem que começar de dentro para fora, ou seja, do coração, do espírito do homem. Amém? E o desejo de Deus é esse aqui, ó, que o coração, o espírito, o coração governe sobre a alma. E a alma governe sobre o corpo. Mais uma setinha, olha aí. Estão vendo? Esse é o desejo de Deus. Que o espírito que Ele te deu, preste muita atenção, para não perder isso aí. Eu vou perguntar aqui, tá? Vou perguntar. Não vai ser só eu falando. Eu vou perguntar a vocês, para ver se vocês estão entendendo. Se eu ver alguém dormindo, eu vou nessa pessoa. Deixa até o microfone aqui, cadê ele? Tá ali, né? Vamos lá. Então, qual é o desejo de Deus? Que o espírito governe sobre a alma. Que o teu coração, transformado por Deus, governe essa alma que você tem. Eu não sei se vocês lembram que a gente ministrou aqui sobre a salvação. E a gente falou sobre a salvação em 3 tempos. E em 3 locais do nosso ser. Quem lembra? A salvação é algo glorioso, porque ela afeta todo o nosso ser em tempos diferentes. Quando a gente se entrega a Jesus, imediatamente quando a gente se entrega a Jesus, o nosso coração é salvo. Imediatamente. E se chama o quê? Quem lembra? Muito bem, justificação. O nosso coração é inocentado diante de Deus. Aquele coração corrupto que o profeta se referia, enganoso e corrupto, é transformado em um novo coração e é justificado diante de Deus. Você recebe um novo coração. Você é justificado no seu coração. Só que a sua alma, ela se converte de uma hora para outra? O coração sim, mas a alma se converte assim instantaneamente? Não. A alma entra num processo de transformação. Uma estrada de cura. Não é do dia para a noite que a nossa alma se converte. Por isso que tem pessoas, poxa, eu me converti, cara. Eu entreguei minha vida a Deus de coração. Eu entreguei meu coração a Jesus de verdade. Mas por que, rapaz? É tão difícil. Quando eu comecei, na mesma semana que eu me entreguei a Jesus, já começou a luta. E eu descobri que eu tenho muita coisa para vencer. Eu digo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao clube dos que estão em guerra. Porque essa é a realidade. Nós estamos todos aqui em guerra contra nós mesmos. A nossa alma, ela se converte com o tempo. Todos os dias ela se converte. Por isso que Paulo dizia, dia após dia eu morro.
A nossa alma, ela vai sendo salva diariamente. Como é o nome desse processo de salvação da alma que a Bíblia chama? Santificação. Amém? E por fim, o nosso corpo vai ser salvo do pecado. A gente não vai mais sentir desejo maligno. O nosso corpo vai ser totalmente transformado no futuro. Tá? Vejam que interessante. O coração foi transformado no passado, quando entregamos nossa vida a Deus. Nosso espírito já foi justificado. A nossa alma está sendo curada, salva. Ou seja, é um processo do presente, não é pretérito como o espírito. E o nosso corpo, futuramente, veja os tempos, será glorificado à imagem do corpo de Jesus. Quem diz amém? Isso que eu estou falando para vocês, a gente já vem estudando aqui na sala bíblica. Isso é quase um resumo do que a gente vem estudando na nossa sala bíblica, né, para os irmãos. Então pode passar, Lu. Identidade. Não essa identidade, tá, queridos? Eu apontei assim só para como um símbolo. Mas a identidade, a nossa identidade, antes de tudo, é uma questão espiritual. E Deus quer que você se concentre nessas coisas do espírito. Porque quando você se apossa da sua realidade espiritual, todo o seu ser é transformado. E qual é a sua realidade espiritual? É essa aí, ó. Você está em Cristo Jesus. Amém? Diga assim: eu estou em Cristo Jesus. Olha aqui. Aqui está você. Aqui está Jesus. Você está em Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você está em Jesus, guardado em Jesus. Você está abraçado em Jesus. Ele te guardou, Will. Aleluia. Mas Saulinho, eu sou uma pessoa tão fraca, tão pecadora. Tenho pensamentos tão maus. Calma. Mas a realidade do coração, a realidade do espírito é essa. Que ele, Jesus, abraçou você e você se uniu a ele. Amém? Apegue-se a essa sua verdadeira identidade espiritual. Se você creu, você foi batizado, escuta só, você está em Cristo Jesus. Diga: eu estou. Fale com convicção. Diga: eu estou em Jesus. Feche seus olhos. Coloque a mão em seu coração. E diga mais uma vez: eu estou em Jesus. Diga mais uma vez: em Jesus. Qual é a sua identidade? Em Jesus. Em Cristo. Irmão, isso é tão poderoso. Eu contei aqui na terça-feira. Uma vez eu fui repreender um demônio. E o demônio chegou e ele quis me intimidar. Olhou para mim: você é um fraco. Eu olhei para ele e disse: não se trata de mim. Se trata de quem eu estou agora. Eu estou em Jesus. Esse fraco, esse Saulinho carnal, esse Saulinho miserável, pecador, teve o que merecia. Ele teve o que merecia. No dia que ele desceu as águas, uma sentença veio sobre ele de morte. Ele morreu. Ele pode estar se manifestando vez por outra aí, mas é uma sombra, não sou eu. Porque aquele que se levantou das águas é uma nova criatura. Sai em nome de Jesus. É no nome dele, na identidade de Cristo, em Jesus, que eu te repreendo. Sai. E o demônio saiu. Então quando você for repreender um demônio, não olhe para você não, porque ele vai querer apontar sua fraqueza, sua limitação, vai querer impor medo em você. Quando você for repreender um demônio, não precisa ligar para mim não: pastor, eu vim repreender o demônio. Não, faça você.
Existe autoridade em você para repreender demônios. Quem diz amém? Ai, pastor, eu não quero ver isso não. Eu não quero ver isso não. Eu já vi, irmão, crente correr. O endemoniado caindo aqui, crente correndo. Com medo. Que o demônio pegue ele. Sabe o que é isso? Ignorância, irmãos. A pessoa não sabe quem ela é em Cristo. E a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. Porque se você souber quem você é em Cristo e mentalizar isso, quem eu sou em Cristo, cara, você vai andar em lugares celestiais. Você vai romper com esse mundo. Você vai vencer o mundo. Vai vencer o diabo e os demônios. Então, o que é estar em Cristo? Vamos lá, eu quero antes de tudo perguntar a vocês, o que é que vocês acham que significa estar em Cristo? Ivan. O que é estar em Cristo? O que significa? Quais são as implicações de estarmos em Cristo? Alguém quer falar alguma coisa? Espera aí, deixa eu pegar o microfone. O Alisson, quais são as implicações de estarmos em Cristo? É unção. Hã? Unção. Unção. Tem a ver com unção. Quem mais? Max. Ser nova criatura. Tudo a ver com isso. Você, quando está em Cristo, você é uma nova criação, certo? Quais são as implicações de estar em Cristo? O que isso quer dizer? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixar as vontades. Sim, tem a ver. Ser o que ele diz que nós somos. Certo? Vou falar para os irmãos aqui. Fala, Marquinhos. Não se identificar com o pecado. Muito bom. Certo. Estão todos certos. Mas vejam só. As implicações são as seguintes. Se você está em Cristo, tudo que aconteceu com Cristo, aconteceu também com você. Entendeu agora? Atenção. Quem está em Cristo aqui? O que foi que aconteceu com Cristo? Foi o quê? Foi crucificado. O que mais? Foi sepultado. O que mais? Ressuscitado. O que mais? Depois de ressuscitado, o que aconteceu com ele? Foi exaltado, subiu aos céus. O que mais? Nos céus ele reina. Se você está em Cristo, tudo isso também é a sua realidade. Você também foi crucificado. Você também foi sepultado. Você também foi ressuscitado. Quem diz amém? Você também foi exaltado. Nesse exato momento você está assentado em lugares celestiais. Nesse exato momento. Pensa que você está aqui, olha, no corpo sim. No corpo você está sentado aqui. Sua alma está acompanhando tudo. Mas o seu espírito não, querido. Seu espírito está sentado com Jesus em lugares celestiais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Quem se aposta dessa realidade, marcha na terra. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem crente que é piongo, irmão. Você é mais que vencedor. Eu sou. Você está sentado em lugares celestiais, transbordando de Jesus. Rapaz, é difícil. É porque é difícil. Escuta só. Eu não sei se vocês estão captando o que eu estou falando. Eu não sei se vocês estão captando o que eu estou falando aqui. Mas é difícil. Quando a gente lida com a nossa natureza humana, a gente fica tão atordoado com essa sombra,
que a gente não presta atenção na nossa identidade. A gente começa a achar que a gente é a sombra. A gente esquece de quem a gente é em Cristo. Rapaz, a Bíblia diz em Efésios que o poder que ele tinha, que ressuscitou a Cristo, que ele tem, dentre os mortos e levantou ele ao mais alto lugar que se possa existir. Esse mesmo poder habita em nós. Irmãos, preste atenção. Existe um poder sobrenatural em nossas vidas, irmão. Que? Tá entendendo, Cabral? Glória! Yeah! Tipo isso. Eu acho que Paulo, quando escreve os Efésios, vejam só, eu quero ler aqui para vocês entenderem a maneira como ele escreve aos Efésios aqui, falando sobre essas realidades. Paulo escreve assim, Efésios, deixa eu ver aqui, capítulo 1. Olha, Paulo ora, pelos crentes, versículo 15. Versículo 16 diz: eu não cesso de dar graças por vós, mencionando vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Olha que palavra suprema. Vejam só, ele está usando vários superlativos aqui. Suprema. Sabe o que é suprema? Esposa do Supremo, né? Tô brincando. Suprema grandeza do seu poder. São 3 superlativos, o qual nós temos em Cristo Jesus. Segundo, a eficácia da força do seu poder. Esse mesmo poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos e fazendo ele assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa se referir. Ou seja, irmãos, esse mesmo poder, no versículo 22, diz que ele deu à igreja. Esse poder que o elevou não ficou só para ele, ele deu a todos aqueles que estão com ele. Irmãos, você está de posse de um poder sobrenatural. Sabe aquela pessoa rica, que muitas vezes anda feito um miserável? Somos nós. Nós ficamos mendigando aceitação, mendigando amor, afeto, mendigando atenção. Irmão, para com isso. Você é cheio do poder de Deus. Você é cheio da riqueza, da glória, da herança, da força, da grandeza. Aleluia! É porque para botar isso na cabeça da gente é complicado. A gente é muito limitado. A gente fica prestando atenção na sombra. A minha sombra. A minha sombra. Qual a implicação de você estar em Cristo? Repetindo, qual a implicação de você estar em Cristo? Isso quer dizer o quê? Tudo que aconteceu com Jesus também aconteceu com você. Diga, aconteceu. É um fato consumado. Diga, está consumado. Não, você tem que dizer. Não, você não disse. Você não disse. Olhe para as suas fraquezas. Preste atenção, olhe para mim. Se concentra aqui. Olhe para as suas limitações. Olhe para os seus pecados. Olhe para a sua humanidade. Olhe para a sua carne. Olhe bem e agora diga: está consumado. Foi feito. Pronto. Essa é a realidade, Tita, sobre nós. Com todas as fraquezas que a gente tem. E a gente passa um tempo enorme dedicando a nossas próprias fraquezas. E a gente não se concentra na força de Cristo, no poder de Jesus. É por isso que a gente não aproveita da herança que a gente já tem. Já imaginou um filho que recebe uma herança, Will? Uma herança gigantesca, e ele tem no banco uma herança gigantesca e vai mendigar na rua? Faz sentido um negócio desse? Não faz.
Mas quando a gente tem a certeza da herança que já nos foi dada em Cristo e todas as implicações que a nossa união com Ele tem, a gente passa a renovar a nossa mentalidade. Falamos aqui semana passada, essa semana agora, né? Falamos na sala bíblica sobre a questão da programação mental que a gente recebe em nossa vida. E que acaba originando pensamentos, muitas vezes maus pensamentos, que gera maus sentimentos. Esses sentimentos e pensamentos vão gerando atitudes danosas, que vão gerando hábitos terríveis. E esses hábitos vão, em consequência, moldando o nosso caráter. E por fim, a gente tem que lidar com as consequências de um caráter complicado. Tudo por causa da programação mental, das coisas que a gente colocou na cabeça, da influência que a gente recebeu, daquilo que programou nossa maneira de pensar. Agora imagine se você vai lá na raiz do problema, ou seja, na programação mental, e começa a colocar na sua mente o que a Bíblia diz a seu respeito se você está em Cristo. Imagina as consequências de um pensamento que sabe muito bem de onde veio. De Cristo Jesus. Se tivermos a mente de Cristo Jesus. Onde isso vai desembocar? Onde é que está o problema da gente então? É porque a gente está centrado em nós mesmos, ou seja, concentrado na vida da alma. A gente não está pensando em Cristo, naquilo que Cristo é. Observa bem, tem muita gente que, vejam só, não vou para a igreja não. Por que você não vai para a igreja? Não, porque é difícil demais, não sei o que tal. Se você parar para investigar, essa pessoa, ela está se concentrando em si e não em Jesus. O que faz a gente desanimar na igreja, uns com os outros, é quando a gente tira o olhar de Cristo e começa a colocar o olhar nos homens. Querido, se você começar a tirar os olhos de Jesus e colocar em mim, você vai ver todos os meus defeitos, minhas limitações, minhas fraquezas. E você vai dizer, poxa, ali tem um ser humano igual a eu. Você não vai encontrar muito sentido em perseverar. Mas se você olha para Cristo, você encontra força. Se você começa a olhar para os homens, para os defeitos dos seus irmãos, você desanima da comunhão. Mas se você olha para o que Cristo fez e pelo preço que Ele pagou para estarmos aqui juntos, aí sim, você persevera, custe o que custar. Então, o que acontece com muita gente é que tira, Ivan, o olhar de Jesus, filho. Coloca o olhar no ser humano. Coloca o olhar nas limitações das pessoas. Não na ordem que Jesus deu. Que a gente tem que estar junto. Porque a igreja com problema, vai ver, Corinto. Tinha de tudo lá. Paulo diz para os irmãos saírem de Corinto? Não. Ele aconselha os irmãos a deixarem de congregar naquela igreja problemática? Não. Mas tinha de tudo lá. Lá em Apocalipse você vê várias igrejas problemáticas. Na carta às igrejas. Mas em nenhum momento você vai ver conselho de Jesus para as igrejas mandando as pessoas saírem. Não, sai daí porque esse povo aí é complicado. Não, querido. Pois vamos lá. Para de ficar concentrado nos problemas da sua alma. E olha para Jesus. Quais são os fatores que às vezes nos deixam concentrados em nós mesmos? São dois tipos de fatores. Olha aqui. Aqui está você, abatido, triste, com a Bíblia na mão, mas sem força. Mas por que você está assim? Porque você provavelmente deve estar sendo influenciado por fatores externos a você. Olha aí, mentiras. Que alguém te disse, você não presta para nada. Você não vai conseguir ser um discípulo de Jesus. Você não é ninguém.
E alguém lançou uma palavra de maldição. Pode ter sido uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, um marido, um primo, um amigo. Você nunca vai ser um discípulo. Isso não é para você não, tu não vai conseguir não. Mentiras, maldições. E você, com esses fatores externos, fica abatido pelas coisas que dizem sobre você, que não são a verdade sobre você. Segundo, pode estar sendo afetado por fatores internos. E esse é o que é mais complicado. Os fatores internos, porque pode todo mundo falar coisa de você e você está bem, mas de repente, se você não está bem consigo mesmo, gente, aí é complicado. É complicado. Aí vem a questão do pecado. Se você está em pecado, vem a questão da culpa. Você se sente culpado. E você desanima pela culpa, pelos seus erros. Não é nem tanto pelo que os outros fazem ou falam, mas por causa de você mesmo. Você olha para si e desanima logo. Fica abatido, concentrado em si. Mas eu quero te falar que essa luta que você está provavelmente vivenciando não é exclusividade sua. O apóstolo Paulo viveu isso aí. Olha aí. E naqueles momentos em que ele escreve Romanos capítulo 7. A gente leu aqui essa semana Romanos 7. Pode passar, Lu. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se eu faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. A gente falou sobre isso na terça aqui, olha só que interessante. Você acha que é exclusividade sua essa luta? É não, querido. A gente está aqui em guerra contra nós mesmos. Existem dois tipos de pessoas. Quem são? Os escravos e os guerreiros. Quem são os escravos? São aqueles que diante da luta contra a carne, contra o mundo, essa pessoa diz assim, ó, quer saber? É muito difícil seguir Jesus. É muito complicado. Ah, não é para mim não. Ah, não é para mim não. É muito difícil, Cabral. Oxi, é muita luta. Desde o dia que eu me converti até hoje, é um perrengue medonho, é uma luta medonha. Mas é claro que é uma luta. Você não foi chamado para um parque de diversões. Jesus te chamou para entrar num campo de batalha, num campo de guerra. Jesus te chamou para ser guerreiro. E aqui, queridos, estamos todos lutando. Todos os dias tem guerra. Tem uma música do... não sei quem é, mas diz assim: hoje tem guerra, amanhã também. E é verdade. Não tem tempo fácil para nós, não. E eu não estou trazendo tristeza sobre vocês, não. Eu estou querendo que vocês vejam a realidade. Diga assim: eu estou em guerra. Contra os teus pensamentos maus. Contra o teu desejo de desistir. Esse desejo constante de abandonar a obra. Esse desejo não vem de Deus. É coisa da carne, da sombra. Essa inclinação para o mal que você tem. Esse pecado que está grudado em você. Que apesar de morto, está grudado ali. É um morto grudado em você. É uma sombra. Então você está em guerra. Ou você é um escravo do pecado, ou seja, você se rende ao pecado e diz, ó, desisto de lutar. A partir de agora eu quero vida fácil. Chega de luta. Eu vou ceder a todo desejo que eu tiver vontade. A tudo aquilo que eu quiser fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer e vou me divertir. Vou para gandaia, vou para prostituição. Vou fazer o que eu quero da minha vida. Eu não quero mais lutar contra esse negócio não. Que luta?
que nada, menina. Aí você se lança no pecado. Ou seja, você se vende ao pecado. Você é escravo do pecado. E você não entende porque tanto vazio no seu coração, tanta tristeza, porque você é escravo do pecado. Mas aqui, nós estamos lutando, irmão. E não é fácil, não. Todos os dias é uma guerra. A gente está aqui, irmão, chorando e lutando. A vida do cristão é essa mesma. É de guerra. É de luta contra a nossa natureza, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa carne, contra a sensualidade, contra a impureza. E para manter essa mentalidade, irmãos, porque o mundo está assim, ó, pressionando a gente. Pressionando a gente. São muitas vozes para a gente se afastar do Senhor. É ou não é verdade? Você tem que decidir no seu coração: eu vou calar todas essas vozes e vou buscar o meu Senhor. A pressão da carne, irmãos, não é algo exclusivo seu, não. Paulo já dizia: olha aqui, não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu quero, mas o que eu odeio. Até Paulo, irmãos, estava admitindo que havia uma guerra entre ele, dentro dele. Ele queria fazer o bem, velho. Ele queria acertar, mas ele não conseguia. Parece com alguém? Oh, gente, olha, Laurinha, ei, veio dar o ar da graça aqui na frente e foi. Diga oi. Vai, Lalinha, vai, oi. Fofura, né, gente? Vai pra mamãe, vai. Coisa linda. Pitoco de gente. Não sei se já aconteceu com você, mas preste muita atenção. Se não aconteceu, vai acontecer. Talvez a pessoa no início da fé, né, tá empolgada com Jesus, tá aquele calor, aquela paixão por Jesus, pensa que nunca mais vai cair. Queridos, chega uma hora que a gente descobre que a gente tá em guerra. E essa guerra é pesada. O apóstolo Paulo dizia isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Admito que a lei de Deus é boa, mas nesse caso, vejam, olha o segredo aqui, preste atenção aqui. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quem veio na terça-feira aqui para a sala bíblica? Levanta a mão. Leninha, cadê o microfone? Vai lá, Rafael. Leninha, você que veio para a sala bíblica e estava prestando atenção aqui. Diga aí. Será que Paulo está se eximindo da responsabilidade? Não, povo, tem que te ouvir tua voz. O que é que você acha desse texto, baseado no que meditamos? Coloca aí o microfone na boca. Ajuda aí, Rafael. Vamos lá, senão ninguém te ouve na gravação ali, ó. Vamos lá. Por que Paulo está dizendo assim? Nesse caso, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Porque por mais que ele tenha vontade de fazer o bem, nem sempre ele consegue, né? Isso. Não que ele esteja totalmente se eximindo do que ele está fazendo, que ele não tenha culpa daquilo dali. Ele sabe que é errado. Isso. Ele tem a consciência, tanto é que ele faz e ele se arrepende daquilo que ele faz. Isso. Então ele está se eximindo da responsabilidade. O que é que ele está fazendo quando ele diz assim, já não sou eu quem faz? Não, ele não está se eximindo da responsabilidade do que ele faz. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo, irmãos? Olha aí, Ivan quer falar ali. Eu acho que Ivan tem para falar.
É exatamente isso. O que é que ele está fazendo, Ivan? Não se identificando com o pecado. Exatamente. O pecado é um. O pecado é uma coisa, eu sou outra. Ele não está se eximindo da responsabilidade. Vejam só, irmãos, vejam só. Vou dar um exemplo prático disso aqui. Imagine comigo. Meu Deus. Que eu vou aqui viajar, tá? O que eu vou falar aqui... Não vou falar da Bíblia, não. Vou falar da experiência pessoal. Vamos lá. Imagino eu lá. Aí de repente passa uma irmã bem bonitona. Aquela irmã bem bonitona. Eu sou casado, tá? E minha esposa é linda. Não tem nem o que dizer. Nem que reclamar, não. Deus é bom. Mas passa aquela irmã bem bonitona. Aí de repente vem um pensamento mal. Rapaz, que irmã bonitona, medonha. Vejam só, queridos. Senhor. Não sou eu. Isso é o pecado que habita em mim. Não sou eu, porque eu amo a minha esposa. A verdade sobre mim é essa: que eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo ser, criado à imagem de Jesus. E eu vou me apegar a isso aqui. Esse pensamento que me veio mal, eu rejeito, porque ele não veio do meu novo coração. Ele veio da minha carne. E a minha carne não sou eu. Uma coisa sou eu, outra coisa é minha carne. Outra coisa é o pecado que habita em mim, a sombra. Eu não quero graça. Não vou me identificar com isso aqui. Ou seja, isso não é se eximir da responsabilidade. Isso é admitir que você, sim, tem uma carne. E isso é importante. Você não vai negar que esse pensamento veio. Você vai admitir que esse pensamento veio. Que veio da sua carne. Porque você é humano e terreno e carnal. Só que você não vai se identificar com o pecado. Eu separo. Eu não sou isso aqui. Não. Eu sou uma nova criatura. Eu amo o Senhor. Eu amo a minha esposa. Eu vou ser fiel. Vocês entenderam a diferença? Não é se eximir da responsabilidade. Parece que é, viu? Porque vê só. Vê se não parece. Olha aqui. Não entendo o que eu faço. Não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Se eu faço o que eu não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu que faz o erro, mas o pecado que habita em mim. Parece que o cara tá jogando o corpo fora. Parece que ele tá se eximindo da responsabilidade. Mas não é verdade. Ah, não, isso não sou eu que faz, não. É o pecado que habita em mim. Ou seja, ele não está se identificando com o pecado. A identidade dele é em Cristo. Acabou. Acabou. Mesmo que a fraqueza às vezes se manifeste. Então, Luciano, bote uma coisa no seu coração. Você é diferente do pecado que habita em você. Quem diz amém? Diga assim: eu sou eu. Diga: em Cristo. Amém? Essa é a sua realidade. Um novo coração. Esse é você. Outra coisa é o pecado que habita em você. Outra coisa totalmente diferente é a carne. E você tem que reconhecer que habita pecado em você. Se você disser que não tem pecado em você, você está fazendo Deus mentiroso, segundo a carta de 1 João. Não tem pecado em mim não, irmão. Tem, querido. Tem sim. Se você acha, se você pensa que eu aqui como pastor penso que você não erra, que você não peca, que você não faz coisa errada, está muito enganado, porque eu sei que você peca. O pecado está grudado aí em você. O problema é que às vezes as pessoas não admitem isso. Elas negam. E não é isso que Paulo está fazendo. Ele está admitindo sim que existe o pecado ali.
Tem gente que nega, como se o orgulho é tão grande que não quer admitir o erro. Não é disso que eu estou falando, queridos. Deus quer que você admita o erro. Deus quer que você admita o pecado. Mas Ele não quer que você se identifique com o pecado. Deus quer que o Espírito reine sobre a alma. Cadê a outra setinha? E a alma reine sobre o corpo. Isso. Esse é o desejo de Deus. Que o Espírito, seu novo coração, dite as regras na sua vida. Que você não seja governado pela sua alma. E na alma, irmãos, estão muitos problemas nossos. Aqui está o seu novo coração. Cheio de vontade de agradar a Deus. Cheio de vontade de viver para Deus. Só que tem um probleminha. Isso é uma coisa do Espírito. Você tem algo dentro de você que busca a Deus. Isso é maravilhoso. Só que tem um probleminha. Qual é o probleminha? É que, passa, Lu, olha a guerra que tem. A alma, ela vem como uma barreira forte, forçando a barra para que a vida do coração, a vida do espírito não flua. Então, o espírito fica meio que aprisionado ali, certo? Pela alma. Vocês estão entendendo? Passa aí, Lu. Olha aí. O espírito quer fluir para a vida completa, só que olha o que a alma faz, olha a força da alma, Lu. É uma força contrária, é uma vontade forte. A pessoa que tem uma vontade forte é assim, olha aí, ó. São pessoas muito decididas. Já viu aquelas pessoas de vontade forte? Ah, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, quando eu quero um negócio, eu vou e faço. Quando eu quero um negócio, eu vou lá e realizo. São pessoas que têm desejos muito fortes, vontades muito fortes. Isso é alma. E olha aqui, ó, pessoas de emoções fortes. Gente que sente muita emoção, que a pessoa é mesmo como uma montanha russa de emoções. Ai, hoje eu quero ir para a igreja. Ai, hoje eu não quero ir para a igreja. Vai muito pelo que sente, pelos seus sentimentos. Ai, eu estou apaixonado por aquela pessoa. Depois de uma semana, eu odeio aquela pessoa. Emoções fortes. E tem pessoas de razão forte, intelecto forte. São aquelas pessoas que racionalizam tudo, que sempre tem um argumento, que sempre tem uma defesa, que sempre tem um pensamento a declarar, sabe? Pessoas com a alma muito forte, elas fazem isso, ó. Elas aprisionam a vida do espírito. Pessoas com emoções fortes, com vontade forte, com intelecto forte, elas aprisionam a vida do espírito, porque não andam por fé, mas por aquilo que sentem, por aquilo que querem, ou por aquilo que pensam. É a alma no controle, é a alma reinando. E Deus quer que você entenda que não é essa a ordem das coisas. A ordem que Ele estabeleceu não é essa, é que você viva pela fé, ou seja, pelo Espírito. O justo viverá da fé. Amém? Eu não sei se está claro para os irmãos aqui. E aí, a alma, ela bloqueia as saídas do Espírito. Por isso que a Bíblia diz, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. O grão de trigo, irmãos, ele tem que morrer, ou seja, presta atenção, é um grãozinho cercado por uma casca grossa. E quando ele cai na terra, essa casca, ela tem que ser... Como eu posso dizer? Ela tem que ser quebrada. Tem que ser quebrantada essa casca grossa do grão de trigo. O sol tem que bater forte. Para que essa casca seque, quebre.
para que a vida que está dentro se manifeste. Porque se o grão de trigo não morrer, fica sozinho. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Essa casca grossa que a gente tem é a vida da alma, irmãos. É esse pensamento forte que você tem, essas vontades fortes que você tem. É esses desejos fortes que você tem. Isso aí precisa ser colocado debaixo do governo do Espírito. Isso tem que ser quebrantado. E Deus trata de quebrantar isso, sabia? Na vida do cristão. Deus, ele trata de corrigir nossa vida com disciplina. Para quebrantar nossa alma. Todo esse orgulho, essa vontade forte, essas emoções fortes, essa razão forte, vão sendo quebrados. Para que a vida do Espírito flua. E assim, domine todo o nosso ser. Pode passar, Lu. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5, 16, 17. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em guerra, um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. É guerra, queridos. E quando a gente vive pelo Espírito, a gente é transformado. Quem diz amém? É completamente transformado. Não interessa seu passado. Não interessa o que você viveu. Deus vai e transforma a sua vida. E você passa a ser uma nova criatura. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Mais uma vez, em Cristo. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Vocês o quê? Ressuscitaram com Cristo. Diga, eu ressuscitei com Jesus. Amém. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram. Olha aí, queridos, a realidade de Cristo agora é a sua realidade. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Que lindo! A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Que privilégio. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus. Ou seja, somos filhos de Deus. Essa é a realidade sobre nós. Efésios 2 e 6. Ele nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantas bênçãos aqui esses textos estão trazendo para a gente. Essa é a sua identidade. A questão não é o que dizem de mim. A questão não se limita ao que eu penso de mim, tá? Não. Não mesmo. A questão é a verdade. Qual é a verdade, queridos? Qual é a verdade? A realidade espiritual de que estou em Jesus. Aleluia. Essa é a realidade. Eu estou em Jesus. Acabou. Qual é a sua identidade? Eu estou em Jesus. Amém? Não é poderoso isso, irmãos? E para terminar, o último slide. Vejam que bênção aqui. Eu não vou ler tudo, claro. Aqui eu peguei uma lista. Uma lista de coisas na Bíblia. Sobre a sua nova identidade. Olha que coisa impressionante, irmãos. Você é um santo, fiel em Cristo. A graça foi concedida a você. Você é parte do corpo de Cristo. A misericórdia foi concedida a você. A paz. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você é escolhido antes da fundação do mundo. Você é santo e sem culpa. Olha que coisa incrível. Diga, eu sou santo e sem culpa. É o que a Bíblia diz. Meu Deus, inocentado. Você é amado. Quem diz amém?
predestinado à adoção, adotado como filho, redimido por seu sangue. Você é obra de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Você não é mais um estranho. Você é resgatado pelo sangue de Cristo. Coloca isso na tua cabeça. Você foi reconciliado com Deus, perdoado das ofensas. Você é transbordado de graça. O mistério de Deus foi concedido a você. Você foi selado com o Espírito. Tem uma herança garantida. Tem fé concedida por Deus. Esperança, poder. Você foi vivificado com Ele, foi salvo pela graça, ressurreto com Cristo, assentado em lugares celestiais com Cristo. A revelação da graça e a sua bondade dos séculos vindouros foi dada a você. A salvação, o acesso ao Pai, é concidadão com os santos, é membro da família de Deus, é templo do Espírito Santo, é unido com outros irmãos num templo espiritual. Você está sendo edificado como morada de Deus, junto com outros crentes. Irmãos, isso é uma parte das incríveis bênçãos que Deus tem concedido para nós. Amém, irmãos? Você pode dizer amém? Diga: em Cristo, eu sou uma nova pessoa. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Senhor, revela-me, Senhor. Revela-nos, Senhor. Pela tua misericórdia e bondade, revela a nossa identidade em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós estamos presos nas mentiras que nos contaram. Presos, Senhor, nas acusações do diabo. Presos na culpa, no pecado. Concentrados naquilo que é humano, que é carnal, nos olhando segundo a carne. E não é essa a tua vontade. Precisamos de transformação, Senhor. Mas primeiro começa a mudar o nosso pensamento, o nosso coração. Muda a nossa maneira de nos enxergarmos, de nos vermos a nós mesmos. Precisamos nos ver em Cristo, Senhor. Revela a essa igreja a realidade espiritual deles. Revela a cada um aqui, Senhor, a sua nova identidade em Cristo. Em nome de Jesus. Porque o Senhor já perdoou os pecados. O Senhor derramou graça abundante. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faça algo novo aqui, Senhor, na vida dos irmãos. Revela, Senhor, de forma poderosa na vida de cada um, Senhor. Tudo que implica, Senhor, o fato de estarem no Senhor. Tudo que implica, Senhor. Eles foram mortos com Cristo, ressuscitados, exaltados, e estão assentados em lugares celestiais. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Adore o Senhor. Vamos cantar essa música mais uma vez. E a gente termina com essa canção. Coloca aqui, por favor, essa canção, a letra da música. O meu próprio agir. Sem tua graça, sem tua graça, que seria de mim? Que seria de mim? Cante mais uma vez. Não entendo o meu próprio agir. Cante. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de nós, Senhor? Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Vem arrependimento em nossos corações. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infinita.